Muito bem, pessoal, olá! Estamos começando neste momento mais uma aula, então, da nossa disciplina Sistemas Agroenergéticos, já caminhando, galera, para o final do nosso semestre letivo, hoje com um tema super legal. Nós vamos tratar nessa nossa aula sobre floresta energética e a utilização de matérias-primas dentro de um conceito definido como biorefinaria. Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando saírem aqui da graduação do curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, vão ter a oportunidade de prestar os seus serviços na área de silvicultura. Silvicultura, pessoal, consiste no ato de plantar, cultivar, manejar florestas de maneira intencional. Essas florestas aqui no Brasil, elas são utilizadas sobretudo duas espécies madeireiras, tá? Eucalipto e pinos, são as duas principais. Elas são produzidas intencionalmente, primeiro, para a produção de celulose e papel e segundo, para a produção de energia. Então nós vamos aprender um pouquinho nessa aula de hoje sobre floresta energética e biorefinaria. Ok, galera? Vamos lá? Bom, professor Tiago, o que é esse tal de floresta energética? Florestas energéticas, pessoal, são plantações florestais de talhões adensados, ou seja, eu planto a floresta com espaçamento definido. Vamos imaginar, por exemplo, o eucalipto. Vou fazer uma plantação de eucalipto no espaçamento 3x2. 3 metros entre linha, 2 metros entre plantas. Então eu tenho 6 metros quadrados por planta. Em uma área de 10 mil hectares, né, de 10 mil metros quadrados, desculpa, 1 hectare, eu pego esses 10 mil, divido por 6, vai dar 1.666. Então, em uma área de 1 hectare, 10 mil metros quadrados, eu teria plantado 1.666 árvores de eucalipto. Por isso é um plantio intencional dentro de um processo que nós denominamos como silvicultura. Então, essas florestas energéticas, pessoal, elas são plantadas com a finalidade de produção de energia. Podem ter várias outras. No nosso caso, nós estamos tratando sobre produção de energia. Então, essas florestas energéticas são plantadas pelo homem em talhões adensados com elevado número de árvore por hectare. Nesse espaçamento que eu dei o exemplo aqui, 3x2, 1.666 árvores por hectare, com o objetivo de produção de biomassa para conversão de energia. Então, floresta energética nada mais é do que a madeira plantada intencionalmente pelo processo de silvicultura ou reflorestamento, em que eu vou plantar, vou manejar, vou conduzir, depois eu vou colher e vou transformar em energia, tá? Olha essas imagens aí abaixo antes de nós entrarmos nos textos, pessoal. Nós temos a imagem da esquerda que mostra aí uma lavoura de eucalipto. Estão vendo? Plantadas intencionalmente. E às margens dessa lavoura de eucalipto, nós temos a vegetação nativa, espontânea ou a vegetação natural. Para mim, é muito mais vantajoso trabalhar a silvicultura, o plantio intencional. Por quê? Porque eu posso fazer a coleta desse material durante 15, 20 anos, é um material que vai me permitir 2, 3 rebrotas, com potencial de produção de até 25, 30 toneladas de madeira por unidade diária. E eu trabalhando a silvicultura, pessoal, eu reduzo a pressão sobre floresta nativa. Eu não quero tirar a floresta nativa para produção de energia. Floresta nativa, ela é utilizada para a conservação do meio ambiente, não é isso? Área de reserva legal, área de preservação permanente, ou as matas ciliares, essas não precisam mexer. Então, se eu planto floresta e manejo floresta, eu posso plantar e colher dentro da mesma unidade de área usando todos os princípios da conservação do solo e da água, tá? Então, vejam nessas imagens que eu tenho aí uma imagem com a lavoura de eucalipto ao lado de uma lavoura, de uma floresta nativa, de uma floresta natural, né? E a imagem da direita eu tenho somente uma plantação de eucalipto. Tá vendo como é que é adensado, galera? Com espaçamento definido, tudo certinho? Então, nesse sentido, pessoal, a silvicultura, as florestas plantadas são fundamentais para a geração de energia e são responsáveis por gerar quase 47% da energia utilizada na nossa matriz nacional, tá? E o relatório da Agência Internacional de Energia prevê que esse segmento ele pode crescer até 60% até 2026. Então nós temos um potencial muito grande para a geração de energia através da madeira, considerando as florestas energéticas, que são aquelas plantadas com a finalidade da produção de madeira para energia. E por que madeira é bom para produção de energia? Galera, olha que interessante essa imagem que eu estou trazendo para vocês. Aqui nós temos um corte transversal do caule de uma árvore. Olha qual é a constituição do caule de uma árvore.
A parte de fora é a casca, que é aquela que a gente pode tocar, que é aquela que a gente mexe, né? A parte de dentro da casca nós temos aí o câmbio, né? Do lado de dentro do câmbio está o xilema da planta, que é responsável por levar água e sais minerais até a parte de cima para o processo fotossintético, e do lado de fora do câmbio nós temos o floema, que depois pega todo o fotossimilado produzido pela planta. Lá no ensino médio a gente conhece como seiva bruta e seiva elaborada, e espalha por todo o elemento vegetal. Na parte de dentro nós temos o alburno, né? E depois nós temos o cerne da planta, tá, pessoal? Então essa madeira, todo esse material madeireiro, ele é composto por celulose, hemicelulose, que são as polioses, e a lignina. Olha essa imagem azul que eu estou trazendo aí embaixo para vocês. A composição química da madeira. Grande parte quase a totalidade da madeira, pessoal, é composta por celulose, hemicelulose e lignina. Celulose, hemicelulose e lignina são materiais que têm alto potencial calorífico, ou seja, que podem pegar fogo, gerar vapor, e esse vapor pode ser convertido em energia. Por isso a madeira, né, desde o início dos tempos, ela é a principal fonte de geração de energia que nós temos. Muitas comunidades rurais não têm energia elétrica e utilizam a madeira para a geração de energia, tá, pessoal? Sobretudo pelo processo direto de combustão, que é um processo físico, como nós vimos lá na nossa última aula, certo? Por isso a madeira, ela é muito utilizada para a produção de energia, em função da sua constituição química ser repleta de celulose, hemicelulose, que são as polioses, e a lignina. Quais são as vantagens, então, galera, da utilização das florestas energéticas? Primeiro, florestas energéticas viabilizam muitos benefícios para o ecossistema quando elas são bem manejadas. Vejam, nós temos a geração de desenvolvimento local, né? Porque o produtor, ele planta a floresta, depois ele comercializa a madeira da sua floresta, gerando renda, né? Então as florestas energéticas, elas são rentáveis porque elas podem ser comercializadas, tá? Produção de biomassa despachável, ou seja, biomassa que eu posso retirar, comercializar, a planta brota e eu tenho essa biomassa depois novamente naquele mesmo local. Então é um processo cíclico sucessivo, tá? Que podem substituir aí as usinas térmicas movidas a carvão mineral. Carvão mineral não é legal, né, pessoal? Carvão mineral é hidrocarboneto, tá? Nós queremos carvão vegetal. Carvão vegetal, ele é natural e sustentável, oriundo de floresta plantada. Nós não queremos carvão vegetal oriundo de floresta nativa também. Por isso nós plantamos a floresta para evitar a supressão, a eliminação da vegetação de floresta nativa, tá? Redução na pressão sobre as florestas nativas, já que atuam contra os processos de erosão e enfraquecimento do solo. Então, plantio de floresta, pessoal, é sustentável. Quando bem manejado, o plantio florestal, ele segue os princípios do manejo conservacionista do solo e água. Protege o solo, protege os micro-organismos, evita a erosão, evita o carreamento de partículas de solo para os lagos, né? O que provoca vários processos erosivos, inclusive processo de eutrofização com excesso de matéria orgânica na água. Então, plantio florestal para nós é excelente enquanto elemento sustentável promissor para a geração de energia elétrica. Qual é o potencial das florestas energéticas no Brasil, galera? Olha, a expectativa é que nós possamos atingir aí 70 bilhões de watts-hora de energia até 2050. Isso é muita coisa, galera. É muita coisa. Dá pra gente substituir em um percentual extremamente alto a energia oriunda, inclusive de hidrelétrica, para a preparação daqueles reservatórios gigantescos para as florestas energéticas, florestas plantadas, o que é mais sustentável ainda, menos agressivo ao meio ambiente, tá? E aí, galera, eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que eu falei lá na última aula. Lembra que nós tratamos na última aula do processo de briquetagem? O que é o briquete? O briquete é quando eu pego esse material madeireiro solto, seco, fagulhado, né? Como nós estamos vendo aí na imagem, tá vendo? Parece um pó de serra. Esse pó de serra, quando eu coloco fogo nele, ele pega fogo rápido. E ele gera pouco calor. Por quê? Porque ele é pouco denso. Então o potencial calorífico dele é menor. Quando eu pego essa madeira e compacto essa madeira e faço esse briquete, que é esse material cilíndrico que vocês estão vendo aí, né? Eu adenso esse material, aumento em uma pequena unidade de área a quantidade de lignina, celulose e hemicelulose, aumento automaticamente o potencial calorífico. Então, eu diminuo o volume da biomassa, isso fica mais fácil para eu transportar, fica mais fácil para manusear, certo, pessoal? Fica mais fácil para recolher, fica mais fácil para queimar.
né? E ao mesmo tempo que eu compacto, que eu diminuo esse material fagulhado, partilhado, eu aumento o potencial calorífico, ou seja, eu gero muito mais calor com um briquete. E esse briquete, pessoal, ele não precisa ser feito só de madeira de floresta. Ele pode ser feito de casca de arroz, ele pode ser feito de bagaço de cana, de casca de amendoim, de pinhão, resíduo de eucalipto, tudo. A madeira bruta, quando eu tiro ela da árvore, ela já é um material extremamente denso. Não é? A gente pega uma tora de madeira, ela é pesada. Por quê? Porque ela é extremamente densa. Agora, depois que eu colho a madeira, por exemplo, e grande parte dela eu defino para a produção de celulose e papel, por exemplo, todo o subproduto que sobra na lavoura, que é aquele material picado, folha, eu posso adensar aquilo ali também, transformar em briquete para a produção de energia. A composição básica é a mesma da lenha, celulose, hemicelulose e lignina. Mas, como ela é compactada, ela é mais densa, o potencial calorífico é maior. Então, hoje nós produzimos muito briquete aqui no Brasil, pessoal, para fornecer esse material para ser queimado em várias instituições, inclusive a produção de ferro, tá? Ferro e aço, ok? Olha aí, olha a comparação, galera, do briquete e da lenha pura, tá? Lembra que o briquete é um material processado. Olha o potencial calorífico do briquete, 4.800 quilocalorias por quilo, enquanto a lenha só tem 2.300. Tá vendo como o potencial calorífico do briquete é muito maior? Ele pega fogo durante muito mais tempo e gera muito mais calor. A umidade, o briquete tem só 10% de umidade, a lenha comum tem quase 50% de umidade. Umidade é algo que eu não quero, não é? Porque a umidade dificulta a queima do processo. Regularidade térmica, o briquete tem temperatura regular, a lenha tem temperatura irregular, ou seja, a temperatura da lenha ela varia de acordo com que o material vai queimando. O briquete não, como ele é um material uniforme, o processo de queima dele é extremamente regular. Tá? O briquete ele é seco e sem contaminação. Né? A lenha é um material úmido, pode ter inseto, pode ter impureza, isso tudo vai para o processo de queima também e não é legal. Com relação ao espaço, o briquete ele ocupa pouco espaço, a lenha tem espaços vazios irregulares, né? Fora e dentro do material também, e o briquete ele pode ficar disponível o ano todo, ou seja, ele pode ser armazenado. E a lenha pura é só em determinadas épocas do ano, né, quando eu tiro esse material do campo. Então, se eu pego esse subproduto, que é depois que eu destinei a madeira para alguma coisa e produzo o briquete com ele, eu posso armazenar para eu ter disponibilidade desse material o ano inteiro. Então, o briquete é um negócio excelente para nós transformarmos material pulverizado de madeira em material de elevada densidade. Olha que legal isso aí, pessoal. Olha essa comparação. Olha o cavaco de madeira. Cavaco é aqueles pedacinhos de madeira picado. Tá vendo? 1 metro cúbico de cavaco de madeira gera 0,83 calorias. Tá, pessoal? Gigacalorias. O sorgo, quando eu pego a palha do sorgo e eu transformo em briquete compacto, 1 metro cúbico, o mesmo espaço, tá, pessoal? O mesmo dimensionamento do cavaco, eu posso gerar 3,2 gigacaloria. Olha como é que é diferente, galera. Não é? Gera muito mais. Olha a madeira densificada, 3,4. Muito mais também. Comparando o tamanho, olha o tamanho do cavaco se eu prensar o cavaco. Só prensar o cavaco. Agora, se eu trabalhar ele enquanto briquete, pessoal, olha o tamanhozinho que ele fica. Viu como é que o espaço de armazenamento é menor e o potencial calorífico é maior? Então a briquetagem vale muito a pena nesse sentido. O carvão vegetal se destaca no Brasil como o segundo principal produto originado das florestas. Primeiro, celulose e papel, sobretudo o mercado internacional. Depois, o carvão vegetal para o processo de queima. Atualmente, mais de 80% do total produzido é utilizado para o abastecimento das indústrias do setor siderúrgico. Por que o setor siderúrgico usa muito carvão vegetal, galera? Porque o carvão vegetal é rico em carbono. O carbono do carvão vegetal, ele reage com o oxigênio do ferro. Ele elimina o oxigênio do ferro. Esse é um processo de redução que nós chamamos, tá, pessoal? É um processo redutor. Então o Brasil, ele é o único país do mundo que ele utiliza carvão vegetal como processo redutor de oxigênio do ferro. Portanto, o nosso ferro, ele é um ferro mais limpo, ele é um ferro mais puro, exatamente porque o carbono presente na matéria orgânica reage com o oxigênio presente no ferro. Então, hoje, pessoal, a nossa indústria de produção de aço e ferro utiliza principalmente o carvão vegetal. Ele é muito melhor do que o carvão mineral para ser
queimado. Ó, olha aí o carvão vegetal, segundo principal produto originado das florestas plantadas, e mais de 80% da produção é utilizada para abastecer a indústria de ferro-gusa e ferro-liga no Brasil. Olha que legal esse panorama da produção florestal, galera. Olha o valor de produção de floresta no Brasil, 33,7 bilhões de reais. É muito dinheiro, não é, galera? É muito dinheiro. Quase 5 mil municípios no Brasil registram produção florestal, pessoal. Tem produção de floresta. Então, a chance de vocês trabalharem com silvicultura, com produção de floresta intencional, para geração de uma infinidade de produtos, é muito grande. Muito grande. Olha a silvicultura aí, alaranjado. Quase 82% de toda a madeira utilizada no Brasil vem da silvicultura. E a extração vegetal nativa, só 18%. A ideia é que a gente acabe com essa extração vegetal nativa, né, pessoal? E que toda a madeira utilizada para a produção de energia, sobretudo na indústria de aço, ferro, seja de carvão vegetal oriundo da silvicultura. Então nós temos aí, ó, 27,4 bilhões de reais oriundos da silvicultura, da exploração de madeira da silvicultura, e 6,2 bilhões de reais oriundo da exploração de madeira nativa, né? E o aumento, olha o aumento do potencial da silvicultura aí lá do ano de 2021, 15% de aumento de 2021 comparado com o mesmo período do ano de 2020, ao passo que a exploração de floresta nativa aumentou 0,2%. Isso é bom para nós, porque isso é sustentabilidade. Isso está mostrando que o nosso potencial de produção de energia, de beneficiamento, de armazenamento, de logística, transporte, acondicionamento do material oriundo da silvicultura tem crescido muito mais do que a exploração de floresta nativa. Esse é o princípio que nós queremos seguir. Olha o ranking dos estados, pessoal, para a produção de madeira intencional, tá? Produção de madeira da silvicultura. Olha aí, Minas Gerais, 7 bilhões e meio de reais Minas Gerais hoje produz de madeira. Então Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso são os 6 principais estados aí com produção florestal oriunda da silvicultura. Só esses estados aí reúnem praticamente 23 bilhões de reais oriundos da madeira, tá, pessoal? Da silvicultura. Olha a produção extrativista, 6 bilhões de reais. Né, a produção extrativista é da madeira nativa, olha aí, aí nós já temos o Pará na liderança, tá vendo? Com 2 bilhões e meio na exploração de madeira, um estado muito grande, com muita floresta nativa, mas que nós precisamos reduzir a supressão dessa vegetação, o avanço de setores da agropecuária para cima dessa vegetação e a exploração, sobretudo, ilegal desse material para a produção de madeira, do material vegetal natural, né, para a produção de madeira. Então nós temos aí Pará, Mato Grosso, Paraná, Amazonas, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, como os principais estados que ainda têm explorado vegetação nativa ou a produção de madeira através do extrativismo. Tá, galera? Ó, espécies florestais cultivadas no Brasil. Olha o Tocantins aí, ó. Tá vendo? Principal espécie produzida aqui no Tocantins, eucalipto. E segundo, o pinus. Tá vendo? No Brasil todo, pessoal, quase, né? Tirando a região sul, o eucalipto é muito mais produzido do que o pinus. Mas lá na região sul, a Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos o pinus como principal matéria-prima. Lembrando, para a produção de celulose e papel e depois para a produção de carvão vegetal. Mas vocês estão vendo aí que quase todos os estados produzem madeira oriundas da silvicultura? Isso é muito bom para nós, certo? O desempenho industrial dos nossos produtos florestais, então, pessoal, da nossa floresta energética. Celulose, nós somos o segundo maior produtor de celulose do mundo, só perdemos para os Estados Unidos. Celulose e papel, esse papel que a gente escreve, todo ele vem da madeira, né? O próprio papel, né? Nós estamos no 8º lugar aí no ranking mundial de produtor de papel. Painéis de madeira e pisos laminados, utilizados sobretudo para a construção de barcos, navios, áreas residenciais, construções residenciais, né? O segmento de painel é muito forte aqui no Brasil, né? Estamos em 8º lugar no ranking mundial também dos maiores produtores de painel de madeira e laminado e carvão vegetal. E aí o carvão vegetal, nós somos líder no mundo em carvão vegetal. Nós produzimos 11% de todo o carvão vegetal produzido no mundo hoje, pessoal. Por quê? Porque nós também somos um dos grandes produtores de ferro e aço aqui no Brasil e nós utilizamos o carvão vegetal para isso, ok? Bacana, galera? Para a gente finalizar essa nossa aula, então, biorefinaria. Gente, vocês já ouviram falar em refinaria, não já? Refinaria de petróleo?
A gente traz o petróleo grosso, o material denso, grosso, e a biorrefinaria processa esse petróleo e transforma esse petróleo em gasolina, transforma esse petróleo em gás, transforma esse petróleo em diesel, enfim. A biorrefinaria sustentável, ou a biorrefinaria para o processo de biomassa, por isso é biorrefinaria, é a mesma coisa. Biorrefinaria é uma instalação industrial que vai processar a biomassa, resto de colheita, resíduos florestais, né, para produzir um monte de produto. Biocombustível, energia, produtos químicos, enfim. Então, o princípio da biorrefinaria, pessoal, é a mesma do petróleo, tá? São indústrias que vão processar a biomassa. Processando essa biomassa, ela transforma a biomassa em uma série de outros produtos, né, que são utilizados diretamente pelo ser humano. Como funciona? Ó, 3 passos. Matéria-prima, nós temos diversas fontes de biomassa, cana-de-açúcar, milho, né, resíduos agroindustriais, resíduos florestais, como nós vimos o processo de briquete, né? Então, nós temos a matéria-prima e processo. São diferentes processos para converter a biomassa, podem ser bioquímicos, químicos, microbianos, termoquímicos, como nós vimos lá na nossa última aula. Lembra? Então, todos esses processos nos permitem pegar a biomassa e transformar essa biomassa em a eletricidade ou em combustível, em materiais químicos, em calor, enfim, que é exatamente o produto, né? Então, eu tenho a matéria-prima, eu tenho o processo e depois eu tenho a geração do produto. Etanol, biodiesel, biometano, eletricidade, calor, tudo isso é gerado pelos processos físicos, bioquímicos e termoquímicos, pelo processo de pirólise, gaseificação, geração e cogeração, para nós conseguirmos os produtos que nós precisamos através do processo de queima, tá? E quais são os tipos de biorrefinaria, pessoal? Primeira geração, que utiliza as matérias agrícolas convencionais, né? Grãos, óleos vegetais. A biorrefinaria de segunda geração, que aí vai processar o resíduo ou subproduto agroindustrial de florestas, cultura não alimentares, para produzir, sobretudo, biocombustível, né? E a terceira geração, que vai ser lá, como nós vimos, a terceira geração da produção de etanol também, sobretudo através de algas, óleos, né? Para a produção também de biocombustível. E nós temos uma série de benefícios pelo uso da biorrefinaria, né? Ambiental, porque contribui para a redução da necessidade de combustível fóssil. É econômico, porque gera valor para um produto que era resíduo. Se eu pego o resíduo da floresta energética, tá? Nós estamos falando de resíduo aqui que a literatura traz, pessoal, mas se a gente transforma em algum tipo de produto, deixa de ser resíduo e passa a ser um subproduto ou um coproduto, tá? Então, se eu pego todo aquele material lenhoso, seco, e transformo aquele material, por exemplo, em briquete, eu dou valor ao material que antes era descartado, né? Palha de milho, que hoje é incorporado no sistema de plantio direto, ou de sorgo, como nós vimos lá atrás, restos de colheita, tudo isso pode ser prensado, briquetado e transformado em energia. Então, material que antes ficava disponibilizado no campo sem geração de economia, agora passa a ter o seu valor. E é o que a gente chama de economia circular, né? Por quê? Porque utiliza recursos renováveis para a geração, ou seja, eu planto, tiro o subproduto, processo, transformo em energia. Planto, tiro o subproduto, processo e transformo em energia. Certo, galera? Então, florestas energéticas, florestas oriundas da silvicultura, plantio intencional, alto potencial calorífico, quando nós transformamos em briquetagem. Biorrefinaria são as indústrias que vão transformar essa biomassa através dos processos físicos, bioquímicos, termoquímicos, para a possibilidade da confecção ou da geração de um produto que eu desejo. Ok, galera? Assim nós finalizamos, então, mais uma aula da nossa disciplina Sistemas Agroenergéticos. Lembre-se de acessar as aulas, desenvolver todas as atividades, acompanhar os nossos conteúdos para que vocês estejam afinados em todos os nossos materiais, tá bom? Abraço, galera. Nós nos vemos em breve. Fiquem todos com Deus e boa semana.